Olá, bem-vindos a mais um episódio de Diálogos Saudáveis. Hoje o tema é varizes, pequenos derrames das pernas e pernas inchadas. O grande tema. O grande tema. Costumam-te perguntar muito o que fazer nesta situação, Iris? Perguntam muito, e eu divido sempre a coisa por... Primeiro temos o estilo de vida, Certo. ou comportamentos, e depois temos a questão da alimentação. Em relação aqui ao estilo de vida, ou comportamentos, então, o que é que piora muito? Pílula, saltos altos e muito tempo em pé. Portanto, Correto. e tanto que se nota muito, pessoas que trabalham, por exemplo, na restauração, costumam ter muito. É um tema mesmo muito... Porque depois, se calhar, não usam aquelas meias de... Exatamente, era isso que estava a pensar. As meias de compressão, aí são... Por exemplo, eu passo muitas horas no bloco operatório. Pronto. Apesar de não ter varizes, eu uso meias de compressão. Não é apesar de... Deve ser ao contrário, não é? Exato. Como utilizas? É para não ter, exatamente. Pois há situações da vida, como a gravidez também aumenta... Exato. Então o que é que te pedem? Iris, socorro, o que é que eu tenho que fazer, o que é que eu tenho que comer ou não comer? Então, pronto, estava a dizer, primeiro os comportamentos, ou seja, estes três são gritantes. Os grandes fatores de risco. E depois nós associamos, quando eu digo macrobiótica, associamos sempre aqui as varizes eu estou sempre a falar do extremo yin e yang, mas pronto, eu depois deixo aqui a pirâmide do que é o yin e o yang. Enquanto que a maior parte dos sintomas nós associamos só a mais yin ou mais yang, no caso das varizes é os dois. Então é um consumo de extremo yin e extremo yang. Até, o que é isto? Desta vez vou dizer. Extremo yang, ovos, sal, carne e queijos duros. Isto é o extremo. É o extremo. E depois no extremo yin, açúcar, álcool, drogas, pronto, mas isso. Refrigerantes, sobremesas, tudo isto. O que é que acontece? Isto é muito fácil de ver num restaurante. Nós, quando consumirmos muito yang, vamos precisar do resto. Se eu for comer um cozido à portuguesa, eu no final vou precisar de uma sobremesa. Porque aquilo vai estar... É que é mesmo. E o que é que acontece? Por exemplo, quando eu como uma refeição, se calhar com cereais integrais, leguminosas e vegetais verdes, eu no final já não... tanto, pois. Não. Isso é não verdade. pede tanto se no prato tiver o doce. E isto é mesmo importante, porque às vezes... Uma salada pode ter fruta, pode... Sim, ou batata doce, ou batata fruta. doce, na tem cenoura. que ter o sabor doce. Pois. Se não tem, se aquilo é castanho, tipo como acham que a macrobiótica que é ali o feijão e o arroz integral e não há mais nada, aí não. Aí claro que a pessoa vai precisar. Mas normalmente o que nós vemos, isto é... Mas vê-se até nos... Por exemplo, tu nunca pedes um bacalhau com natas sem uma salada, não consegues comer aquilo. É verdade. Porque o bacalhau com natas é uma coisa muito yang, até vai ao forno, e depois é preciso, porque senão é muita contração. E mesmo o nosso leitão da bairrada vem sempre com uma salada. Estás a ver? Então, nunca pensei estar aqui a falar de leitão. Pois é, conversas saudáveis e nós... Mas, então, é sempre um extremo yin e yang. Se bem que, quando há veias a ver-se, certo, então é muito mais yin. Porque já está com uma condição mais expandida. E o que expande é o yin e o que é contração é yang. Então, quanto mais veias, quanto mais coloração tiver, então ok, eu já sei que esta pessoa come muito mais açúcar ou muito mais refrigerantes, ou pronto. Então é preciso ter aqui, e depois denota também nós ligamos sempre isto ao sistema digestivo e ao intestino, e denota sempre também uma situação mais expandida do sistema digestivo. Portanto, isto vai tudo ser na alimentação. Mas então quando os pacientes te procuram já têm varizes instaladas? Já. Sim, ninguém pensa nisso antes de ter. Por exemplo, eu não tenho, nunca é um tema que eu não... Não te preocupa, claro. Não. Claro. E sim, também é uma das principais queixas na consulta. Sobretudo quando se aproxima o verão, por causa de quererem estar sem calças, sem meias, de vestidos, de biquíni, e de facto aparecem aqueles derrames que são inestéticos e que incomodam. E portanto muitas vezes questionam mesmo o que é que eu posso fazer para melhorar isto. E realmente é raro que alguém diga que quer mudar um estilo de vida, querem uma solução fácil. Mas porque também nem sequer é associada a isso, não é? É só uma coisa que aparece. Pois, mas há vários fatores de risco, de facto. Várias coisas que recomendo, por exemplo, no final do duche, água fria. Aqui, e alternar, não é? Ou não? Fazer exercícios que estimulem aqui a musculatura da barriga da perna, portanto, ciclismo, caminhada, etc. Portanto, há aqui uma série de coisas que se pode fazer para prevenir o aparecimento, para retardar a evolução
E mesmo quando Onde eu é que tu trato, notas que... Diz isto, mas desculpa. mesmo quando trato de ramos, seja que tipo de tratamento for, seja cirúrgico ou seja não cirúrgico, por laser ou etc., eu alerto sempre, mas com o tempo pode voltar a ter em outros locais, porque se o problema se mantém, as veias vão continuar a dilatar e a aparecer e a ser inestéticas e a causar desconforto, inchaço no E cada final vez do vai dia. aparecer mais. Exato, cada vez vai aparecer mais. E se a pessoa não tratar, pode originar uma coisa pior? Pode, no, Ou seja, deixar de ser a parte estética. sim, obviamente pode mesmo. Existem úlceras venosas, pessoas com feridas em varizes que são muito difíceis de curar. Ou mesmo só pelo facto de ter uma insuficiência venosa muito grande, quando fazem uma ferida, custa muito a cicatrizar. Por vezes rebentam. Uau. Portanto, pode-se tornar, ninguém vai morrer por ter varizes, mas Claro. diminui muito a qualidade. Mas também não é só para isso que nós trabalhamos, não é? Pode diminuir mesmo muito a qualidade de vida. Uau. E tu estás sempre a apontar para aqui, é onde mais aparece? É onde mais aparece, embora pode ser. Eu pensava que era muito aqui. Bem, aqueles ramos fininhos, muito fininhos, que incomodam, pode ser em qualquer área dos membros inferiores, mas de facto na perna é onde as varicosidades são mais comuns. Também por gravidade está mais... Sim. Lá está, estar de pé muito tempo, Piora temos a gravidade muito, aqui a estar de pé, a caminhar ou a fazer algo, não há problema, mas alguém que está na cozinha, ou alguém que está no bloco operário, que está dentro de pé, sempre parado, há ali o sangue... Está sempre a comprimir. Exatamente. E as válvulas das nossas veias, que são como portas, começam a ficar doentes e o sangue começa a não fluir da maneira que é suposto, começa a acumular-se na perna, a dar inchaço, mal-estar e depois todos aqueles vasinhos que ninguém gosta de ver. Claro, exato. Pois, eu acho que associo mais as varizes mais grossas, vamos dizer aqui, e depois esses tais vasos que podem aparecer não em é? qualquer área, exatamente. Esses são facilmente tratados com lasers específicos, lasers vasculares, também com umas injeções muito pequeninas de um líquido que faz a ablação da veia, portanto, daquela veia fininha ela desaparece na totalidade. Claro que elas com o tempo podem voltar a aparecer noutros sítios se o problema se manter. Se o problema quer dizer o estilo de vida. O estilo de vida, exatamente. Os fatores de risco se mantiverem. E é muito importante muitas vezes fazer um estudo de ecodoppler para ver como é que estão as veias profundas, porque se as veias profundas estiverem patológicas, estar a tratar as superficiais pode não estar a fazer nada. Por isso é que eu estava a perguntar, porque às vezes nós vamos só... É muito mais fácil nós irmos tratar uma coisa pela parte estética do que pelo resto, não é? Claro. Não, mas a maior parte das queixas que os pacientes a mim me chegam é pela parte estética. Não, nem é isso que eu estou a dizer. Queixas. É isso que eu estou a dizer. Ou seja, às vezes a pessoa pode andar anos com um problema mais interno, mas não se vê. Exato. Mas quando de repente é uma parte de estética, sobretudo no verão, então aí já é melhor ir tratar isto. Porque é relembrado sempre que vê ao espelho, lembra-se e não gosta. Ok. E também é importante, a nossa autoestima é importante, de facto. E sentimos bem. Agora, é preciso entender, de facto, que se o problema da insuficiência venosa for já mais profundo e mais avançado, pode ser necessário uma cirurgia. Pode ser necessário fazer a remoção ou de um trajeto mais profundo que esteja ali a causar todas aquelas ramificações que estão a fazer e que tornam a perna inestética. Mas quando tu vais fazer esse tratamento estético, tu vês como é que está a parte interior? Muitas das vezes os pacientes fazem o ecodoppler para ver de facto que está tudo bem. Porque essa parte é que é mais grave, não é? Exato. E aí, se estiver tudo bem, a nível profundo, ok, pronto, vamos tratar os raminhos que são inestéticos superficiais com tranquilidade, sem problema. Perdi-me, onde é que nós íamos então? Vou ler aqui uma das perguntas, porque às vezes está muito atribuído aos genes, não é? Porque, por exemplo, há muita gente que pergunta solução para evitar futuros derrames e varizes, sendo que na minha família é muito comum, não é? Ou seja, mas é quase, mas às vezes nós desculpamos-nos nos genes, não é? Pois, o meu pai tem, a minha mãe tem, portanto eu também vou ter. O excesso de peso aqui é um fator de risco, a toma da pílula, como falaste no início. O exercício físico ajuda muito. Tonificarmos estes músculos ajuda muito a prevenir as varizes, evitar calores, por exemplo, exposição solar na praia, estar
ao sol, a apanhar sol nas pernas, para quem não quer, para quem tem varizes e não quer agravar, ou para quem quer, não é bom. É bom ir à água, que é fria. Claro, sim, a água fria é Duches fantástica. quentes também não são bons. Pelo menos quem não gosta de tomar um duche frio, eu até compreendo, pelo menos no final o duche da perna, passar a água fria. Evitar estar de pé muito tempo parado. Em alguns casos o uso da meia de compressão pode ser indicada. Pois, porque... e isto é um tema comum a quase todas as doenças, não é? Porque dizem sempre, mas é que a minha mãe tem ou a minha avó tem. Mais uma razão para se ter determinados cuidados. Sim, mas é que, claro que há aqui um fator genético, mas nós não nos podemos esquecer que normalmente nós fazemos exatamente o mesmo estilo de vida que os nossos pais. Sim, nós comemos nós o mesmo. Não só o material genético, mas também os comportamentos, que é normal, vivemos com os pais, não é? Adquirimos os comportamentos e os Portanto, gostos vamos comer mesmo durante grande parte da nossa vida e também depois quando saímos, quer dizer, as receitas que nós trazemos são as da mãe ou as da avó, portanto, há aqui uma parte que é genética, mas há aqui uma parte genética que é aquilo que nós fotocopiamos. Exatamente. Que não é só aqueles dizeres para os miúdos, não é? Aquelas lenga-lengas. E mantendo os mesmos comportamentos, vamos ter os mesmos resultados. É que eu acho que é muito isso. Portanto, voltamos aqui à parte da lenga-lenga, do estilo de vida e da alimentação. E para quem tem assim problemas de circulação venosa e te aborda, o que é que tu recomendas? Então, eu recomendo tudo o que promova a movimentação e a eliminação. E então aqui, e que limpe. A sopa de miso é muito interessante, mesmo. E boa. Gostas? E muito boa. É muito boa. Só que é uma pena porque... Mas é boa para várias coisas, não é só para... Não, é boa sempre. Sim. Não, a sopa de miso dá-nos imensa energia. É quase aqui um substituto do café. E é reconfortante. É um miminho. É um miminho. Sem irmos ao açúcar. Exatamente. É um miminho sem irmos ao açúcar. Então, a sopa de miso, tudo o que é da família dos nabos, nabo, rabanete, rábano, há um que é muito interessante que é o daikon, que é o que promove maior eliminação, que não se encontra cá à venda fresco, só no Martim Moniz. Ok. Mas pronto, as pessoas não vão ali em excursão ao Martim Moniz. Então vende-se seco. E há um chá que é maravilhoso, que é chá de daikon. Ou seja, tu compras aquilo em pacote e medes chá de daikon. Mas o daikon é o quê? O daikon é um nabo enorme. Ah. Que promove, assim, tudo o que é da família do nabo promove a eliminação. É fantástico. Eu, em caso de pessoas que querem emagrecer, digo sempre, olha, no final da refeição, ralo nabo, pode ser com casca indiferente, tipo 2 colheres de sopa e coma no final. Aliás... Vai estar tudo aqui a ralar nabo agora, daqui em diante. Não, mas isto esgotar nos supermercados. Exatamente. Não, mas se tu fores a ver, isto é muito fácil de ver nos restaurantes de sushi. Há sempre nabo. Ralado, se tu fores a... Porquê? Porque os japoneses... O rabanetezinho também, o rabanete... Né? Sempre. Porquê? Porque é como se tu estivesses a cortar toda a gordura do peixe que estás a comer. E é muito bom. Porque os japoneses, pronto... Fantástico, as coisas que eu aprendo. Exatamente. Então, o daikon é vamos dizer, é um rábano muito maior. Nabo. Sim, é um super nabo, sim, é mesmo enorme. Cá não se vende, pronto, só se for... Não é produzido cá? Não. Claro. Mas há em seco. Ok. Que é ótimo para este chá. Seco faz-se para chá, mas dá para cozinhar de outra maneira? Sim, imagina, se tu demolhares e depois juntares um salteado, fica ótimo. Fantástico. Não vai ter o sabor do nabo, é completamente diferente, até porque está seco. Tenho de experimentar. Sim, não, é ótimo. E então, nós podemos fazer um chá, porque além da alimentação, como nós vimos aqui de uma cultura em que queremos sempre uma pílula mágica, quer sempre um remédio, então convém pôr sempre um chazinho. Certo. Que é para a pessoa ter a ideia de que há ali um detox. Mas o chá é excelente, pode ser de muitas substâncias diferentes e é uma maneira também de aportarmos água. Sim, no exatamente. dia a dia, ao longo do dia, para quem não gosta de água. Exato. Não te acontece dizer, então eu não gosto de beber Sim, água, custa-me imenso. beber água. Imenso. Pode ser um chá, não é? Sim, e então eu recomendo este chá que é com o daikon seco e com os cogumelos shiitake seco. Uau. Que são os dois mesmo muito fortes para eliminar. É impressionante. Fantástico. Então assim, as pacientes que desenvolverem varizes é que vão ter que ir comigo, mas vão ser muitas menos. Não. Mas é esse o objetivo. Eu sou completamente a favor da prevenção. Sim, assim, mas no caso das varizes, sobretudo quando já se tem,
É mais a nível de estilo de vida do que alimentar. Então, fazer caminhadas, Correto. a tal água fria que tu estavas a dizer, caminhar na praia para quem é possível, pronto, eu sou da Ericeira, portanto tenho que sempre falar da praia, andar na água. Eu lembro-me de eu ser pequena e a minha avó pôr-se a andar na água assim, ela assim, não, isto faz muito Água bem. fria, maravilha. Sim. E quem já tem o problema de chegar ao final do dia e levar as pernas um pouco para desinchar. E a famosa meia que poucas pessoas querem usar, mas que é maravilhosa. Se estiver bem medida, chegamos ao final do dia com um conforto, com uma sensação de que andamos numa nuvem. Eu passava às vezes um dia inteiro no bloco operatório, só pelo facto de ter a meia, eu tinha um conforto nas pernas que era uma maravilha. Impressionante. Portanto, é também uma questão de hábito. E de consciência. E de consciência. Quem tem uma profissão, sobretudo, que vai estar muito tempo de pé, mesmo que não tenha variz, até pode ser bom para prevenir. Exato. E para aliviar o desconforto, o inchaço, aquele peso. Muitas vezes é a maneira como me descrevem. Sinto um peso nas pernas. Lá está. Sim. Eu tenho só mais uma recomendação e esta... É para fechar com chave de ouro, é isso? Não, ainda tenho mais perguntas. Porque o nabo é tão simples, mas é que aquilo é mesmo didático, mas cru. Cru, exato. Exatamente como vem no japonês, sabes aqueles fiozinhos? Sim. Aquilo não é preciso pôr nenhum tempero, não é preciso nada. É bom, é fresco, é maravilhoso. E a verdade é que corta a gordura daquilo que nós estamos a consumir. Fantástico. Agora é esgotar o nabo deste país. Nós quando sairmos já não vai haver em lado nenhum. E o rabanete, claro, os rabanetes. Claro. Para não estar sempre, depois a pessoa se cansa. O rabanete é um nabo. Sim, exato, é universal. E mais bonito. Mais bonito. Não, mas há uma coisa que ativa imenso o sistema linfático, que é o banho seco, que nós falamos muito na macrobiótica, e que é basicamente tu, com uma toalha daquelas pequeninas, certo, fazeres tipo, não é esfoliar, mas ativar a circulação. Ativar a circulação. Então, com uma toalha quente, não é esfoliar, mas tipo semicírculos, e se a pessoa não tem muito tempo a fazer no corpo todo, então que faça nas zonas que mais problemáticas, claro, sim. E tipo, fantástico. 3 a 4 vezes por semana. E mais uma vez, quase os problemas têm todos uma abordagem multidisciplinar. Há muitas áreas aqui para se ter um bom resultado. Não há uma única solução que vá resolver. Portanto, é um conjunto de situações. Pois, sim, eu não diria melhor. Muito bem. Então, assim, para quem só quer ouvir o final ou quer, tipo, os bullets... Exato. Concluindo, é sempre preciso fortalecer o intestino e, portanto, eliminar os maus do costume ou evitar, sobretudo, o açúcar, o glúten e a carne vermelha. Fazer aqui exercício físico é fundamental. Certo, mesmo fortalecer a musculatura da perna. Pode ser caminhadas. Claro que o exercício físico depende sempre aqui da condição de cada pessoa, não é? Claro. Portanto, mas caminhadas... uma caminhada quase toda a gente pode fazer. Exatamente, não é? Exatamente. E, portanto, comer alimentos de boa qualidade, o tal nabo, limpar. Aqui aquilo que tu estavas a dizer de alternar entre... Aqui costuma funcionar bem toalha quente, toalha fria, alternar calor e frio, mais frio. Certo. Terminar o duche com uma chuveirada de água fria. Sim. E evitar estar muito tempo de pé, parado, fumar. Não chegamos a falar, mas a fumar faz mal a quase tudo. Pois é. E no caso de desenvolverem varizes, pois aí terá que pois eu dou um cartãozinho teu, Sofia. E há muitas opções mesmo não invasivas, com laser, que nem se espeta nada, nem nada, só com uns disparozinhos, com lasers vasculares. E dói? Não, sente-se uma picadinha. Não tipo é, depilação a laser? Assim, sente-se um calorzinho. Talvez um pouco do género. Ok. Mas é muito rápido, não invasivo e que tem muitos bons resultados. Uau, e é preciso a pessoa repetir? Se tiver muitos derrames, provavelmente sim, não vamos fazer todos numa sessão. Ok. Provavelmente sim. Uau. Depende do caso. Não, mas digo para cada... Por exemplo, para normalmente não. Depende normalmente não. Fica eliminado. Uau. Situações mais avançadas e mais graves e mais profundas, pode ser necessário uma cirurgia mesmo para remover os trajetos venosos que estejam alterados. Mas portanto, o ideal é não chegar lá. Ou seja, era isso que eu ia dizer. Portanto, mais uma vez, nós temos total responsabilidade sobre isto. Claro.
Podemos ter os genes, podemos ter tudo, mas Claro, e mesmo quem faz os tratamentos, não, pronto, já fiz, está feito, agora não preciso fazer nada. Se eu preciso, vou lá, faço-me outra vez. Não. é assumir que nós temos uma responsabilidade sobre a Exatamente. nossa própria saúde, que às vezes é esquecido. Não podia ter dito melhor. Obrigada.